Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós continuaremos a resolução da segunda lista de exercícios. Então, na questão 11, né, a 11ª questão, vamos à leitura, né? Um cabo coaxial é constituído por um cilindro condutor interno de raio A. Então, tem aqui um condutor cilíndrico de raio A, né? Deixa eu colocar assim. O raio dele aqui. É um raio A. E aí ele diz o seguinte: envolto por uma casca cilíndrica externa condutora fina. Então aqui fora tem um outro condutor, né, cilíndrico. E o raio desse outro condutor é um raio, agora é um raio B, coaxial ao cilindro interno e de raio B maior que A. Já colocamos, né? São coaxiais e de mesmo. Então eles têm aqui o mesmo eixo, né, central, e tem o mesmo eixo. O eixo do cilindro é o mesmo, os dois têm o mesmo cilindro, né, o mesmo eixo de cilindro, sendo que o B é maior do que A. Esse desenho aí, o cilindro interno é percorrido por uma corrente I. Então, esse cilindro aqui é percorrido por uma corrente I. Vou colocar de preto aqui. Uniformemente distribuída em uma seção reta. Então ele tem essa corrente está uniformemente distribuída, né, nessa seção aqui do cilindro, ok? E aí ele diz o seguinte: o cilindro externo é percorrido por uma corrente de mesma intensidade, uniformemente distribuída na sua superfície, mas que flui em sentido oposto à corrente no cilindro interno. Então aqui fora também tem uma corrente, né, nessa casca esférica, nessa casca cilíndrica, só que nessa casca cilíndrica condutora a corrente está no sentido contrário, né? É porque você vai ligar aqui, né, isso num circuito, então a corrente ela vai ter um sentido contrário nos dois fios, né? E ele diz o seguinte: mas isso não importa, importa o que ele está falando, né? Que a corrente tem sido contrária nos dois fios. Considerando que o eixo de simetria do cabo coaxial é o eixo Z, então o eixo é o eixo Z aqui, ó. Ok? Então esse versor aqui no eixo é o versor Z chapéu. Qual é o campo magnético B na região de ρ entre 0 e A? Então ele está usando de novo aqui, né? Sabe que às vezes ele usa o R com sentido de distância ao eixo Z, mas aqui ele está usando aquela notação mais convencional, né? Ou seja, ele quer pegar um ponto aqui e vai pegar a distância aqui ao eixo Z. Então ele chama isso de ρ, que é aquela nomenclatura mais usual que é usada em coordenadas esféricas, né? A distância de um ponto até o eixo Z, formando, obviamente, que é 90 graus, né? Isso é que a gente chama daquele rhozinho, né? É aquela nomenclatura mais usada lá para essa coordenada, né? Distância do ponto ao eixo Z. Que você percebe que algumas questões ele usa o Rzinho mesmo, né? Mas a gente vê que os próprios livros fazem isso às vezes também, né? Ok, mas aqui ele está usando aquela nomenclatura tradicional. No interior do condutor interno, certo? Ou seja, ela está dentro aqui dos dois, aliás, de 0 a A, né? Opa. E que é o campo magnético de 0 a A.
Então não é aqui, ele quer dentro do condutor mesmo, né? Tem um ponto aqui dentro do condutor. Essa distância aqui é a distância ρ, né? A distância do ponto até o eixo. Ok. Então vamos resolver essa questão. Então, para resolver essa questão, eu tenho que desenhar aqui uma amperiana. Bom, para você que, quando você for resolver, você não precisa fazer como eu vou fazer aqui. Eu vou aumentar um pouco isso, porque nosso objetivo não é só resolver, né? É resolver com bastante calma, para que você entenda. Então, deixa eu tirar isso daqui. Eu vou aumentar aqui para poder ficar mais claro, senão você não vai acabar não entendendo. Né? Então, quando você for fazer, você não precisa fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, né? Mas você vai precisar aqui, ó. Então, isso aqui a gente chama de ρ, né? A gente viu que o B é maior do que o A. A gente vai precisar aqui de uma amperiana, uma curva fechada aqui, ó. Então, essa amperiana, vou chamar ela C, uma amperiana C. Então, eu vou ter que... Aí aqui eu posso usar a lei de Ampère, né? Então, aqui a gente pode usar a lei de Ampère. Lei de Ampère. Então, na lei de Ampère, ela diz que se eu integrar numa amperiana, né, uma curva fechada, integrar o campo magnético numa amperiana, eu faço uma integral de linha fechada, isso tem que dar o quê? μ0 vezes a corrente cercada por essa amperiana, ok? Então, aqui vou ter que colocar aqui, ó, EC, que é para dizer que é a corrente cercada por essa amperiana. Ok. E qual é a corrente cercada pela amperiana aí? É só a corrente que passa aqui dentro, né? É uma fração da corrente total, né? Então, a corrente cercada pela amperiana, ela é uma fração da corrente total. Ela é sempre o quê? Ela é a densidade de corrente vezes a área, né? Já viu isso? A corrente vezes a área. No caso, aqui é a área, né? É esse S aqui, né? Se eu pegar a área cercada pela amperiana e multiplicar por J, que é a densidade de corrente, eu tenho quem é a corrente cercada pela amperiana. A densidade de corrente vai ser o que? A corrente total pela área total do condutor, que no caso é π a ao quadrado. Ok? Só que eu tenho que multiplicar essa densidade pela área da amperiana. O que me interessa é só a corrente que passa dentro da amperiana, né? Então, a corrente que passa dentro da amperiana, a corrente cercada pela amperiana, ela vai ser o quê? Então, da densidade de corrente, que é essa aqui, vezes a área da amperiana. A área da amperiana vai ser π ρ ao quadrado. Então, eu concluo que a corrente cercada pela amperiana é ρ ao quadrado sobre a ao quadrado vezes I, ou seja, é uma fração da área total, porque ρ é menor do que A, né? Então, daí a gente conclui o quê? Daí a gente conclui que, bom, falta fazer a integral, né, de B. Segundo passo, fazer essa integral aqui. Essa integral é direta, né? Porque o que a gente vai ter? O B aí, o campo magnético, não varia na direção azimutal, né? Então essa integral ela está sendo feita na direção azimutal.
né? E existe uma simetria azimutal nesse problema, ou seja, o B ele é sempre o mesmo em qualquer posição aí, né? Então se eu pego o B aqui e pego o B aqui, ele tem o mesmo valor. Então o B ele não depende da direção azimutal, ele depende só do raio, ele só depende de ρ, né? O B aí ele é função só do ρ. Ele está na direção azimutal, né? O B, mas ele é função só do ρ. Então significa que, devido à simetria azimutal, ele é constante. E BDL, obviamente, que é o quê? BDL vai virar só um produto, né? Porque eles são paralelos. Então o B vem para fora, é que fica a integral de uma, não é um vetor aqui, né? De um escalar. Eu já fiz aqui o produto escalar, né? E aí, obviamente, que essa integral aí, aqui não é um vetor, né? Aqui é um escalar. Isso aqui é uma soma de vários pedacinhos dl. Se eu somar todos os pedacinhos dl ao longo da circunferência, dá a própria circunferência. Então dá 2π ρ. E aí, finalmente, eu posso voltar aqui para essa equação, né? A lei de Ampère. Eu vou ter que a corrente, a integral, a circulação do campo magnético é igual a 2π ρb, e a corrente cercada pela amperiana vai ser ρ ao quadrado sobre A ao quadrado I. Então aqui eu posso dizer que o B ele é igual a μ0 ρ ao quadrado I sobre 2π ao quadrado. Ok? Se eu quiser colocar, né, percebe que realmente ele é função só de ρ, né? Se eu quiser colocar o versor é o versor da direção azimutal. E aí agora eu posso pegar isso daí, procurar a resposta, né? E aí eu vou observar que ela dá μ0 e ρ sobre 2π ao quadrado, exatamente essa daqui, né? Então vamos dar continuidade. A outra questão, ela é parecida, né? O que muda nessa outra questão? Não vou fazer a leitura de novo, porque ela é bem parecida. A única coisa que vai mudar é que agora ele quer integral entre A e B agora, né? Então tem aqui o cilindro de dentro, tem o cilindro de fora, e agora ele quer agora nesse ponto aqui, ó, que é a distância daqui para cá, ou seja, entre A e B. Então o que vai mudar nesse caso é basicamente tudo, né? Quem é a corrente, quem vai ser aqui a corrente cercada, né? Corrente envolvida pela amperiana. Então eu faço aqui a amperiana, né? Cercando aqui um círculo, né? Não vai ficar bonitinho porque eu não sei desenhar, mas faz de conta que é um círculo aqui. Então, agora a amperiana envolve o condutor inteiro, né? Como a amperiana envolve o condutor inteiro, a corrente que passa dentro da amperiana é toda essa corrente que passa aqui. Ou seja, é a própria corrente I. Então, percebe que muda tudo, né? E a outra fica integral de B. Essa integral, mesma coisa, né? Vai ficar B, que não depende da direção azimutal, e 2π ρ, mesma coisa, né? Quando eu fizer a integral. Então, no final das contas, eu vou ter o que? A lei de Ampère e aí a lei de Ampère vai ficar como? Bom, ela vai ficar o que? Integral, né? Digamos que eu tenho uma amperiana C aqui. Na amperiana C de B dl
é igual a μ0, corrente cercada pela amperiana. Então eu tenho 2πρB é igual a μ0 I. Então daqui eu concluo que o B é igual a μ0 I sobre 2πρ. Se eu quero vetor, eu boto um φ aqui. E é isso. Então dá μ0 I sobre 2πρ e tenho isso daí. Então a gente pode dar ainda continuidade. E a gente já fez essa, né? E agora nós podemos fazer a 15ª, então, né? Então, o que a gente tem? Vamos para a leitura. O potencial vetor de certa distribuição de corrente elétrica em uma região do espaço é dada em coordenadas cilíndricas, né? Então, lembra que está em coordenadas cilíndricas por isso daqui, ó. E a função de ρ, φ e z, com C0 constante. Calcule o campo magnético em que região espacial próxima a qual distribuição de corrente pode-se observar esse campo magnético. Então ele dá o potencial vetor magnético e quer que você encontre o campo magnético. A gente sabe que o quê? Que o campo magnético ele vai ser dado, ele é o rotacional do potencial vetor magnético. A primeira coisa. A segunda questão é mais complicada, ele quer o tipo de distribuição. Só que ele dá o quê? Solenoide, fio longo e espira circular, que são as mais conhecidas, né? No solenoide, então você tem um solenoide, né? Quem vai ser o campo no solenoide? Vou colocar o solenoide. Está aqui o solenoide, mas eu vou colocar ele visto de cima, né? Se eu olhar, então aqui está o eixo Z, ó. Se eu olhar o solenoide de cima, eu vou ver aqui o eixo Z, né? Vou fazer chapéu aqui. Então, basicamente, o solenoide, quem vai ser o campo dentro dele? O campo dentro do solenoide, é uniforme. E fora dele é zero, né? Então, fora do solenoide, o campo é igual a zero. E dentro dele, o campo dentro do solenoide é uniforme. É como se fosse o análogo do placas paralelas, né? Fora é zero e dentro é uniforme, que é a mesma coisa. Fora do solenoide o campo é zero e dentro do solenoide é uniforme. Ou seja, ele não depende, ele é constante. Quem ele é? Ele depende só a gente já viu, ele é proporcional à densidade de espiras e à corrente, né? Lembra que isso aqui é a densidade linear de espiras, ou seja, o número de espiras por comprimento. Esse aqui é o número de espiras por comprimento, que é constante. A corrente é constante. Então, ele é um campo magnético uniforme. Solenoide. Além do solenoide, a gente tem o caso do fio longo, né? Então, fio retilíneo,
longo. O fio retilíneo longo a gente já viu, né? Então a mesma coisa, tem aqui o eixo Z, aqui está passando uma corrente I no fio, né? Aqui eu tinha uma corrente I no solenoide, né? E isso produz aqui a uma certa distância do fio, a uma certa distância do fio, a uma distância ρ do fio, aqui é uma distância ρ do fio, deixa eu, uma distância ρ do fio, isso produz um campo, né? Esse campo, ele está na direção, ele vai estar na direção aqui, deixa eu pegar assim para ficar bem claro, né? Isso aqui, então tem aqui a distância ρ, e o campo magnético aqui está numa direção azimutal, sendo que o B ele é função apenas de ρ. Mas o versor dele aqui é o versor azimutal, né? Ok? E aí, deixa eu colocar, escrever mais assim, vou colocar aqui assim. Esse aqui é o B. E quem vai ser esse B especificamente, né? Esse B, na verdade, ele é igual a... A gente viu, né, que ele é proporcional à corrente, sempre é proporcional à corrente, e é inversamente proporcional a quem? A circunferência da a circunferência da amperiana. A circunferência da amperiana que a gente vai usar, né? Então é 2π ρ, né? Então isso aqui a gente já sabe decorado, né? Bem, já fez várias vezes. E um outro caso que é importante saber também, que cai bastante, é a da espira, né? Espira circular. Então quando eu tenho uma espira circular, o que acontece? Então eu tenho aqui uma espira circular, nela está passando aqui uma corrente, aí usa a regra da mão direita, pega todos os seus dedos e vai junto com a corrente. O seu polegar vai estar saindo aqui, ó, da folha. Então quer dizer que aqui eu vou ter o meu campo magnético saindo da folha, né? Então o campo magnético aí, né? A gente usa aí o eixo Z aqui, né? Também isso aqui é a direção do nosso Z chapéu. Ok? Então eu vou ter que é proporcional, o B é proporcional à corrente e inversamente proporcional ao diâmetro da espira, certo? Considerar que aqui é R, então significa que ele é inversamente proporcional ao diâmetro, que é 2R. E aqui na direção o versor Z. Então basicamente são esses aí os casos mais comuns, né, que costumam cair em prova, né? Então é bom você decorar esses três casos. Ok. E aí, se a gente for escrever a expressão, né, do rotacional em coordenadas, é só ir no formulário, né? Então, indo no formulário, a gente vai observar é que o rotacional em coordenadas cilíndricas. Isso daqui tá lá no formulário, né? Então no formulário não precisa decorar isso.
Está dizendo que o rotacional de A é igual a 1 sobre ρ, derivada com relação a ρ, de ρ a φ, mais... isso aqui, desculpa, na direção Z, né? Então, é só ir lá no formulário. O formulário diz que você tem uma componente ρ, deixa eu colocar aqui, a Z geralmente vem por último, né? Bom, tanto faz a sequência, basta você pegar no formulário, pode colocar inclusive a sequência que está no formulário, né? Então tem 1 sobre ρ, derivada de AZ com relação a φ, menos derivada de Aφ com relação a Z. Isso daqui na direção ρ, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui no formulário. Ok, então vamos ver. O outro, segundo o formulário lá, está no próprio exame unificado, né? Ele diz que derivada de Aρ com relação a Z menos a derivada de AZ com relação a ρ vezes φ chapéu mais 1 sobre ρ, derivada de ρ a φ com relação a ρ, menos 1 sobre ρ, derivada de Aρ com relação a φ. Então fica 1 sobre ρ, derivada de ρ a φ com relação a ρ, menos 1 sobre ρ, derivada de ρ com relação a φ, Z chapéu. Ok? Só que o A, ele é o que? Ele simplesmente, vamos colocar aqui, ó. O A, ele vai ser quem? Ele vai ser meio C0 ρ φ chapéu. Então ele é meio C0 ρ φ chapéu. Ok? O que isso significa? Que ele só tem componente φ, né? Ele só tem componente φ. Então ele não tem componente Z. Ele não tem componente ρ. Ele não tem componente Z. Aqui já dá 0, né? Ele não tem componente ρ. Ele só tem componente φ. Então isso aqui implica que o rotacional de A vai ser o quê? Sobra só menos derivada com relação a Z de Aφ. Mas quem é o Aφ? É meio C0 ρ. Tá aqui, né? Só tem Aφ. Esse daqui é o Aφ, né? Só tem a componente φ. E sobra esse aqui, né? Isso aqui vezes ρ chapéu mais 1 sobre ρ derivada com relação a ρ de ρ vezes o Aφ. Multiplicando o ρ pelo Aφ vai dar meio C0 ρ ao quadrado. Só que não cabe aqui. Eu vou trazer um pouco para a esquerda. Vezes o versor Z, ok? Então, simples aí. Agora vamos terminar o cálculo aqui embaixo. Bom, antes de terminar o cálculo, né? Antes de levar para lá, eu já observo o seguinte, ó. A derivada aqui só é função de ρ.
eu estou derivando com relação a z. Então, do ponto de vista dessa derivada, isso aqui é uma constante. Então, essa derivada aqui vai dar 0. Então, agora, o que sobra, na verdade, é quase nada, né? O que sobra? Esse termo aqui vai para o espaço. Isso aqui vai para o espaço. O que sobra daqui é isso aqui. Só que o que a gente tem é que fazer agora essa derivada aí, né? Então vai ficar 1 sobre ρ. Derivando isso aqui com relação a ρ, vai dar o quê? Meio. Aí derivando aqui, passo 2 multiplicando, 2c0, ρ. 2 menos 1 igual a 1, né? Então, fiz a derivada. Agora eu posso cortar isso, cortar isso com isso aqui. Então a gente conclui que o B, campo magnético, vai ser igual a C0 Z chapéu. Então o campo é um campo uniforme, né? Então o campo é uniforme. Se o campo é uniforme, nas alternativas, como a gente viu, só tem 3 casos: ou é solenoide, ou é fio retilíneo longo, ou é espira circular. Espira circular, ela vai ser o quê? Na verdade, na espira, a gente não calculou, né? A gente calculou só aqui no centro. No centro da espira. Ok? Então, bom. Na verdade, poderia ser também aqui a espira, né? Poderia ser aqui no centro da espira. Ou poderia ser solenoide. Ok? Então, mas a gente observa o seguinte: o campo é uniforme e ele está na direção Z, né? Então, primeira coisa é que eu vou descartar todos os campos que não estão na direção Z. Então, esses 3 de baixo não estão na direção Z. Só pode ser o solenoide ou fio longo, né? O fio longo não é, porque o fio longo, o campo cai com a distância. Então, só sobrou o solenoide, que é uniforme. Ok? Então, só pode ser esse. Então, vamos seguir. E agora vamos fazer a questão 16 da nossa lista. A questão 16, ela é idêntica à questão 15. A única coisa que muda é quem é que o potencial, né? O potencial já é um outro potencial. Então, eu posso aproveitar tudo que foi feito lá, né? Ou seja, posso pegar isso daqui, opa, então a gente vai ter isso aqui. Então, rotação em quadras cilíndricas, né? Qual é a coordenada aqui? Agora ele só tem coordenada Z, então já estou completamente diferente, né? Então o A aqui, ó, ele só tem agora coordenada Z. Vou apagar aqui e vou fazer embaixo. Não vou mais fazer tão apertado como fiz aqui. Vou apagar tudo isso aqui, na verdade, né? Porque o A é completamente diferente. Vou escrever do zero. Também aqui vai mudar, né? Que não são as mesmas coisas que vão ser deletadas, né? Então você vai lá no formulário e copia a fórmula do rotacional em coordenadas cilíndricas, tá? Isso aqui só fiz tirar lá do formulário.
Eu mudei um pouquinho a anotação, porque eu prefiro essa anotação aqui, ok? Se quiser pode manter, inclusive, a anotação que está no formulário. Ok. Só que mudou agora o A. O A agora, ele é menos C0 neperiano de Rho sobre A. Menos C0 neperiano de Rho sobre A. E agora Z aqui, ó. Versor Z. Então significa que isso daqui é a componente Z. Se ele é a componente Z, então isso aqui zera. Isso daqui zera. Isso daqui zera. Isso daqui zera. E sobram duas componentes aí. Ok. Agora o rotacional de A, o que vai ser? Vai ser 1 sobre Rho derivada de AZ com relação a φ. Versor Rho menos 1 sobre Rho derivada de A Rho com relação a φ. Z. Ok? Aliás, fiz errado aqui, né? Só tem componente Z, porque eu acabei lembrando do outro caso lá. Então tá errado aqui, desculpa. Eu já estou na outra questão, né? Agora só tem Z. Então esse aqui é que zera, né? Só tem componente... Não tem componente Rho nem φ, só tem componente Z, desculpa. Então aqui é menos derivada de AZ. Deixa eu apagar tudo. Então é menos derivada de AZ com relação a Rho φ. Menos derivada de AZ com relação a Rho φ. Ok? Então só tem essas. Só tem esses duas derivadas que envolvem a componente Z. Então o rotacional de A vai ser 1 sobre Rho derivada com relação a φ do que? De menos C0 neperiano de Rho sobre A. Menos derivada com relação a Rho de Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o rotacional de A é igual. Isso daqui não é função de φ, é função de Rho. Então, essa derivada aqui vai ser igual a zero. E a derivada, e o outro caso lá, eu vou ter o rotacional de A igual a menos com menos mais, C0, derivada de Rho, é derivada sobre função, dá 1 sobre A, derivada da função, né, derivando vai dar 1 sobre A, sobre a função, derivada do logaritmo, derivada da função sobre a função. Conserva o primeiro, multiplica pelo segundo, invertido, né? Então vai cortar aqui, isso vai dar C0 sobre Rho, né? E o versor, faltou o versor aqui, né? Esqueci de colocar. Então, esse primeiro aqui, também esqueci de colocar o versor nos dois, né? Isso aqui vai dar o versor Rho menos aqui o versor φ, né? Rho e φ, esqueci de colocar aqui. Então, aqui fica o versor φ. Então, fica C0 Rho φ. Então, a primeira coisa que eu posso fazer
é descartar todo mundo que não tenha versor φ. Então esse aqui, ó, descartado, e esse aqui descartado. Mas tem o 3 com versor φ, né? Embaixo eu tenho que ter... então o resultado ele é C0 sobre ρ, né? Então C0 sobre ρ φ. Aqui é C0 sobre ρ φ, ok. Esse aqui é C0 sobre ρ φ, ok. Esse daqui não é C0 sobre ρ φ, então descartado. Só pode ser o A ou o C. C0 sobre ρ φ. Agora, um diz que é fio longo, o outro diz que é espira. Mas espira não cai com ρ. Na verdade, a gente nem sabe, né, como é que é na espira. Certo? Até porque a solução da espira mesmo, ela vai cair numa integral elíptica, né? Então não tem como resolver, na verdade. A gente só sabe no centro mesmo, né? Então, o cálculo que a gente faz nos livros é no centro. Fora do centro, você só consegue resolver numericamente, né? Então significa que agora no fio longo a gente sabe que ela cai com a distância. Então tá certinho, é fio longo, ok? E agora, bom, eu acho que já tá um pouco longo, né? Então a gente vai ficar por aqui. Na próxima a gente continua resolvendo mais questões.